Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Na aula passada nós falamos sobre os anjos e nessa aula nós vamos falar sobre o diabo e seus demônios. E para falar sobre esse tema eu estou aqui com o pastor Fábio e também com o irmão Ailton, que já são bastante conhecidos de vocês. E eu vou iniciar falando sobre a origem dos demônios. Os demônios eles foram criados junto com os anjos, eles eram os anjos bons. Só que em um momento de rebelião contra Deus, eles se tornaram anjos maus, anjos caídos. E a partir desse momento é que surgiu essa ideia dos anjos maus, anjos caídos. Os anjos que estão aqui com outro objetivo diferente do objetivo dos anjos bons que nós falamos na aula passada. Em Gênesis 1:31, a palavra de Deus diz assim: Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Isso endossa que tudo que Deus criou era bom. Deus criou as coisas boas, ele viu que era muito bom tudo que ele fez. E quando a gente caminha para um outro versículo que eu vou mostrar agora, que é o que está lá em Gênesis 3:1, a gente lê assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam fruto de nenhuma árvore do jardim? Eu trouxe só um trecho desse texto para que a gente consiga ver que a serpente, né, que foi ali induzida pelo diabo, fez com que Eva comesse o fruto e, em consequência, Adão também comeu o fruto. Então, a gente consegue ver que no início Deus criou tudo, criou os anjos bons, e, de repente, quando a gente chega em Gênesis 3:1, a gente vê que há uma ação maligna desses anjos, que então a gente, a partir desse momento, começa a conhecê-los como demônios, né? Satanás e seus demônios, o diabo e seus demônios. Gruden define assim os demônios. A análise anterior nos leva naturalmente a um estudo sobre Satanás. Quando ele diz ali análise anterior, ele está falando justamente porque antes dele entrar nesse assunto, ele estava falando sobre os anjos bons. Então, por isso que ele começa ali. A análise anterior nos leva naturalmente a um estudo sobre Satanás e seus demônios, já que são anjos maus, que em um momento foram como os anjos bons, mas pecaram e perderam seu privilégio de servir a Deus. E aqui, em 2 Pedro 2,4, a gente vê a questão dessa queda, né? Quando a gente fala que os anjos caíram, né, muitos de nós podem pensar que houve uma rebelião, que houve guerra, que eh, Satanás, o diabo, ele intentou contra o Senhor e houve uma guerra entre os anjos, uma guerra contra Deus. Mas o fato é que Deus ele é onisciente e assim que Satanás pensou nessa traição, ele já foi destituído da presença do Senhor. Davi, e é importante a gente frisar que na criação dos anjos, não houve primeiro criação de anjo bom e anjo ruim. Os anjos foram criados de maneira iguais, ao mesmo tempo, todos eles como anjos do Senhor. E depois, parte desses anjos se rebelaram aí com Satanás e também deixar claro que depois da criação dos anjos, que foram feitas ao mesmo tempo, não tem mais procriação de anjo. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. E reforçando que não houve uma rebelião como a gente pensa de guerra, foi uma intenção. Satanás intentou, e a partir daí ele e os que o seguiram foram destituídos. 2 Pedro 2,4, como eu havia falado, ele diz assim: Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. Só um ponto sobre esse texto, porque a gente pode ler ele e achar que o diabo e seus demônios eles estão presos e não estão agindo no mundo. E não é isso que a palavra quer dizer, né? Isso quer dizer que eles têm limitação. Eles estão limitados na ação deles no mundo, de acordo com as normas e as regras do Senhor, de Deus. E eles apenas estão limitados, mas eles estão agindo. Tanto é que a gente lê muitos casos, né, da ação dos demônios na Bíblia, no Novo Testamento, e a gente também vê casos na atualidade.
E é exatamente a condição de prender o concorrentes de escuridão. O sentido da palavra é de que eles estão destituídos da graça de Deus, destituídos da presença de Deus, eles estão afastados da luz, eles estão totalmente alheios a tudo isso. E é isso que significa a ideia de aprisionados, né, em correntes de escuridão, afastados do Senhor, da luz do Senhor. Por isso que eles estão ali em correntes, mas sem com as suas ações, o seu poderio limitado, mas não estão aprisionados. Eles foram preservados para o dia do juízo e não podem deixar de estar preservados para o dia do juízo como eles pudessem se redimir. Eles não podem se redimir. Anjo caído não pode se redimir. Anjo que manteve o seu principado, o seu poder do princípio para o qual foi criado, eles também não podem cair. Então, nem os que caíram podem se redimir, nem os que não caíram podem mais cair. Muito bem. Judas também, ele reafirma, né, o que a gente leu agora em 2 Pedro, e diz: E anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, que foi exatamente o que o pastor Fábio acabou de falar agora. Aqui nós temos um versículo de Isaías 14, que está em 12 e 15 os versículos. Só para contextualizar, na profecia hebraica não era incomum de que um profeta ele começasse a falar de algo que é natural e dali ele começasse a inserir o espiritual, né? Então, esse contexto aqui é uma sentença ao rei da Babilônia que Isaías está falando, e ali ele começa a falar também sobre o espiritual, né? E começa a entrar na área espiritual falando sobre Satanás. E o texto diz assim: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Da visão, só reforçando o que você falou. Na profecia hebraica e também na gramática hebraica, muitas vezes a escritura fala sobre a personificação, a humanização do mal e depois a personificação espiritual do mal. Por isso que aqui em Isaías 14 fala sobre o rei da Babilônia, personificação, a humanização do mal, e logo depois fala sobre a personificação espiritual de quem está por trás dessa maldade, falando sobre Satanás. É importante a gente lembrar que em Ezequiel 28:13 fala sobre o rei de Tiro e logo depois fala sobre Satanás, do diabo, de Lúcifer, de quando ele foi criado. Mas é importante a gente lembrar de que na versão mais antiga da Fiel, por exemplo, nesse texto de Isaías 14, é falado sobre Satanás, o diabo, como o filho da alva ou estrela da manhã. Só que tem um texto lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, que também fala sobre Jesus se revelando, falando de que ele enviou o seu anjo e de que ele se identifica como sendo a estrela da manhã. Na Fiel, na versão mais antiga, Fiel, a gente tem Isaías falando sobre Satanás como sendo filho da alva, e lá em Apocalipse 22:16, falando de Jesus como sendo estrela da manhã. Então a gente precisa tomar esse cuidado, porque às vezes as versões podem não trazer a realidade da palavra, tanto no hebraico quanto no grego, para que a gente tenha a certeza do que a gente está falando. E há versões que estão maiúsculas, outras minúsculas, né? Isso é importante a gente comentar para que não gere confusão, né? De comparação, na verdade, entre o diabo e Jesus. É. Em algumas outras versões, fala sobre Jesus em Apocalipse 22:16 como sendo estrela da manhã com M maiúsculo, e aqui em Isaías 14 como estrela da manhã com M minúsculo.
Eu gosto mais da versão, no caso, quando fala sobre Satanás como filho da alva e Jesus como sendo estrela da manhã. É importante a gente lembrar disso. E lembrando também, pastor, que no texto de Ezequiel 28:13, né, do 13 até o 17, a palavra de Deus diz assim: Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jáspion, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, o querubim da guarda, eu o profanei e o lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria, por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemple. Reforçando isso aí, Davi. Esse texto no versículo 12 fala sobre o rei de Tiro, a personificação, a humanização do mal. Já nos versículos seguintes, fala sobre a personificação espiritual do mal, falando sobre o rei de Tiro. Em Isaías, no versículo anterior, versículo 11, fala sobre o rei da Babilônia, a personificação, a urbanização do mal. E logo depois, na sequência, fala sobre a personificação espiritual do mal. Quem está por trás da maldade, tanto no rei de Tiro quanto no rei da Babilônia, ou a maldade em qualquer lugar, é Satanás, é Lúcifer, é o diabo. Tanto que em Apocalipse fala sobre o Abaddon e o Apolion, que é exatamente a maldade e todos os agentes da maldade. Então, essas duas partes das escrituras, elas usam o estilo textual que a gente comentou. Uma observação, o homem, se ele está próximo de Deus, se ele tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, Satanás dificilmente irá fazer ou conseguir trazer algo contra ele. E isso a gente vê de uma maneira muito clara quando a gente lê o texto de Romanos, né, no capítulo 5, versículo 12, quando a palavra de Deus que, portanto, assim por um só homem o pecado entrou no mundo. Isso que quer dizer o quê? Que o homem, quando ele está longe de Deus, quando ele não está todos os dias orando, tendo intimidade com Deus, ele abre brechas para que Satanás possa dar validade àquilo que ele quer fazer. E foi o que aconteceu com Adão no Éden. Na verdade, Adão deu validade para que a vontade de Satanás chegasse como pecado na humanidade. Muito bem. O chefe dos demônios, né? Estamos falando sobre os demônios, falando sobre o diabo, e nós sempre nos reportamos ao diabo como a liderança dos demônios, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso agora. E a gente encontra na Bíblia a palavra Satanás, que é a palavra hebraica. Ali, o hebraico tá bom aí, pastor Yailton? O meu é só para essa palavra aí. Viu? Satã, que significa adversário, que é usada no Antigo Testamento, né? Eu vou trazer alguns textos aqui, algumas referências, na verdade, de textos, e também no Novo Testamento. Só que o Novo Testamento, ele está em grego e a palavra é escrita também, Satanás, agora com outra grafia. Algumas menções. Eu vou trazer algumas
algumas referências, mas eu não vou ler, porque são muitas, né? Então a gente não tem tempo para isso. Mas eu quero encorajá-los a tirarem um print, a tirarem uma foto, depois pegar, ler esses versículos, a entrar na aula que vai acontecer interativa depois daqui, discutir sobre eles, ou voltar ao vídeo quando puder e ver novamente, né? Porque realmente são muitos versículos e a gente não tem tempo hábil para fazer. Então nós temos algumas menções ali em Jó 1 e 2, ali no início, quando Jó começa a falar que os anjos foram para a presença de Deus e que Satanás também foi. 1 Crônicas 21, Zacarias 3:1, Mateus 4:10. Mateus 4:10 ali é a referência quando o Senhor estava no deserto sendo tentado. No final ele diz, afasta Satanás, né? Ele ordena que Satanás saia da presença dele. Lucas 10:18 e Apocalipse 22. Essas são algumas menções, tem outras menções, né? Aí vale um estudo aprofundado para vocês que estão assistindo a aula, e procurar mais menções e estudar para ter mais detalhes, né, sobre essa palavra, essas menções, o que é que aconteceu, qual é a história que envolve Satanás nos textos bíblicos. E esse texto de Jó, Davi, ele mostra mais uma vez que se o homem tem intimidade com Deus, Satanás não tem nenhum poder sobre ele, a menos que seja permitido. Foi o caso que aconteceu com Jó. Você vê que o texto diz que o Jó era um homem íntegro e se desviava do mal, né? O que aconteceu com Jó aconteceu porque Deus permitiu. Você só vai até aqui. Mas isso deixa claro que o homem que anda com Deus e se desvia do mal, Satanás não tem poder sobre ele. E por mais que pareça até cruel essa história, né, mas foi para a glória de Deus, para a glória de Deus. Né? O livro de Jó, na verdade, é um livro que vai mostrar o amor de Deus para com a sua criatura. Quando a gente lê Jó, a gente entende, olha, o amor de Deus com a sua criatura. É exatamente isso que esse livro vai mostrar. E embora íntegro, né, eu vou só falar rapidamente também para a gente não usar muito tempo da nossa aula nesse texto, mas e ali, quando a gente olha também, apesar de falar da integridade de Jó no início, no final ele já diz, eu não te conhecia. Né? Basicamente isso. Parafraseando aqui seria isso. Agora eu te conheço, falando com Deus. Outros nomes para Satanás. Diabo, Mateus 4:1, né? Aqui tem também Apocalipse. A gente vê em Mateus episódios, né? Esse de Mateus 4:1 é no início, quando Jesus foi enviado para o deserto para ser tentado. Aí usa o termo diabo. Tem outros também que o Senhor fala com Pedro, né? Temos aqui também serpente, temos Beelzebu, eu queria dizer Beelzebu, na verdade, em Mateus 10:25, outros textos de Mateus também, quando os fariseus acusam Jesus de expulsar os demônios em nome de Beelzebu. Né? Então, tem essas menções. Príncipe deste mundo, né? E aí cabe, né, aquela ideia que a gente está falando, né, quando a gente fala que o diabo é o chefe dos demônios, né, que é o que a gente está tratando aqui. Príncipe do poder do ar, maligno e só. E aí tem um texto aqui em Mateus 12:22 e 24, que eu quero trazer para chamar a nossa atenção com relação a essa questão do chefe, né, dos demônios. É o contexto onde trouxeram o endemoniado para Jesus, e o texto diz assim, então trouxeram a Jesus endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa o demônio, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Né? Então, elevando ali o patamar de Satanás, do demônio, do diabo, de Beelzebu, acima ali dos demais demônios. Aqui também em João 12, 30 a 31, diz assim, então Jesus explicou, não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E a ação do diabo e dos demônios. Vou falar um pouco como foi essa ação na Bíblia, como vem sendo também, e trazendo aqui no contexto de pecado, o diabo,
os demônios vêm pecando desde o princípio. A gente vê na história da Gênese, a gente vê daí para frente outras ações de Satanás, né? E aqui, 1 João 3,8, tem uma declaração que diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde um princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Né? E é só um parênteses ali, quando fala aquele que pratica o pecado procede do diabo. Né? Os que estão em Cristo também ainda cometem pecados. Aqui a gente está falando de um afastamento de Deus e de um pecado deliberado. O diabo e os demônios se opõem aos planos de Deus. Já falamos aqui que tentou Eva a pecar, né, e consequentemente Adão caiu em pecado, e a partir daí o pecado entrou no mundo. Tentou fazer Jesus pecar, também falamos ali um pouco no texto, né, nos textos que nós citamos, onde Jesus foi para o deserto e ali ficou sendo tentado pelo diabo e resistiu ao diabo através da palavra de Deus. Davi, é importante a gente lembrar que quando Jesus foi tentado, as 3 vezes que Jesus foi tentado, o texto anterior mostra que o Espírito Santo de Deus guia ele para o deserto. Né? Então, Jesus vai para o deserto cheio do Espírito Santo de Deus e que todas as vezes que ele foi tentado, ele responde com algo que hoje está na mão do crente, que é a Bíblia. Então, mais uma vez, Satanás ele não vai conseguir atingir êxito nenhum se o crente tiver alicerçado na palavra de Deus e se mais uma vez ele tiver com intimidade cheio do Espírito Santo de Deus. Muito bom, Hilton. Aqui um texto, né, trazendo mais uma vez a tentação que o Senhor passou ali no deserto. Mateus 4:1, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo usa de mentiras e é assassino. Né? O diabo está atuou e continua atuando, trazendo destruição, mentindo, enganando, trazendo falsos profetas, plantando o joio na igreja. Né? E o diabo ele tem feito todo tipo de engano para poder não permitir que a obra de Deus avance, que os planos de Deus aconteçam. E aqui no versículo está em João 8:44, diz assim sobre isso: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse texto ele é muito forte, né? E aqui o Senhor Jesus ele está falando para um grupo de pessoas, e dentre elas estão os fariseus. E ele traz essa ideia de que o diabo ele é o pai da mentira. Né? Se a gente for olhar, ele começou mentindo em Gênesis e continuou mentindo e continua mentindo até hoje. E o pior, a Bíblia diz que ele se disfarça até de anjo de luz para fazer isso. Né? Então, muitas vezes, aquela ideia de que o diabo vem se apresentando como mal, né? E a gente vai identificar facilmente, é um risco, porque ele pode vir como anjo de luz, como a palavra de Deus fala. Davi, eu sempre faço algumas observações em sala de aula, onde eu digo que a gente muitas vezes cresceu com uma ideia de que Satanás é feio, cheira a enxofre e que toda vez que a gente olha, a gente vê uma figura abominável e que a gente tem que sentir medo. E eu digo, não, gente, é o contrário. Satanás cheira bem e ele se apresenta de uma maneira muito sutil. Então, não tenham essa ideia. Satanás é sutil em tudo aquilo que ele faz. Então, a aparência dele não vai ser uma aparência para te intimidar, muito pelo contrário, vai ser uma aparência para te seduzir da mesma maneira que aconteceu no Éden. O que muda para Satanás, muitas vezes, é a maneira e as artimanhas que ele vai usar para poder depois apontar e falar, ó, caiu, eu consegui o meu objetivo. Usa de engano. A gente falou um pouco, né, sobre o engano também usado, e aqui eu trago um texto em Apocalipse 12:9. E o texto em Apocalipse, eu assim como o pastor Fábio, também sou apaixonado por Apocalipse. E foi expulso o grande dragão,
a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, né? Então aqui está endossando que Satanás é o sedutor e que foi o que o Ailton também acabou de falar, sobre a questão de seduzir. Usa táticas para cegar as pessoas quanto ao evangelho. Eu comentei um pouco, né, na minha fala aqui sobre falsos mestres, distorção do evangelho, né, ou não cegar de forma a não permitir que as pessoas entendam o evangelho. E a gente tem aqui 2 Coríntios 4, 3 e 4, dizendo o seguinte: Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Satanás ele atua também para cegar o entendimento das pessoas, né? Mas sabemos que nos planos de Deus, né, quando ele quer resgatar alguém, ninguém vai conseguir, nem o diabo. A nossa relação com os demônios. O pastor Fábio leu esse texto, eu escrevi também de propósito, falando sobre a questão da relação com os demônios. Eu não quero me relacionar com o demônio, não, né? O pastor falou. Mas é exatamente essa a ideia. Está escrito relação com os demônios, mas a ideia é que nós não nos relacionemos, mas como eles estão no mundo, né, a gente precisa estar atento para que a gente possa saber viver neste mundo e não cair na cilada, né? E nem nos relacionarmos, né, com intimidade, no sentido de ter amizade, né? Davi, o crente ele tem que ter apenas Tá entendimento. repreendido, né, meu irmão? O crente tem que ter apenas entendimento do que é o demônio. Relacionamento com ele, jamais. E aí eu trago umas perguntas aqui, né? Os demônios exercem influência no mundo atual? E aí eu trago para vocês responderem. Sim, os demônios exercem influência no mundo atual. Eles têm poder limitado, sim, mas eles continuam atuando, operando. Quando o homem, a mulher, é crente e é habitação do Espírito Santo, porque já entregou a vida a Cristo, ele não pode ser possesso por nenhum demônio. Não pode. Uma pessoa que aparece possessa, ela não é crente. Ela não entregou a vida a Cristo. Ela não é habitação do Espírito Santo. Agora, o crente, aquele que é habitação do Espírito Santo, ele pode ser opresso. E aí é o texto que a Bíblia diz que o diabo está em derredor. Ele está próximo, mas ao mesmo tempo não tão próximo. Ele está mais distante, mas também não é tão distante assim. Mas em momento algum ele pode possuir o crente, o homem, a mulher que entregou a vida a Cristo. Mas ele pode oprimir. Ele vai oprimir através de circunstâncias, através de outras pessoas. Ele vai oprimir através de situações da qual a pessoa vai se sentir cansada, vai se sentir triste, a pessoa vai se sentir gastada de tantas circunstâncias que ela tem que resolver, vai ter problemas de relacionamento com outras pessoas, e ele vai oprimir para que, de algum modo, a pessoa se sinta afetada. Influência comportamental? Influência comportamental. Agora, Moral? também. Mas em hipótese alguma, um crente pode ser possesso. Então isso é algo que precisa tomar muito cuidado. Algumas igrejas por aí que de algum modo batizam e rebatizam pessoas porque elas foram batizadas, mas elas tiveram alguma ação e aí elas foram possessas ou foram opressas e as pessoas são batizadas de novo. Quando o crente, uma vez só, um só batismo, um só Espírito, quando ele se torna crente em Jesus Cristo, ele não pode ser possesso, em hipótese alguma. E é óbvio que os demônios exercem influência no mundo atual, oprimindo os crentes, oprimindo quem é a habitação do Espírito Santo, mas ele não pode possuir alguém que já entregou a vida a Cristo. E é importante, Davi, só para complementar isso que o pastor Fábio acabou de colocar, o crente ele tem que ter a certeza
que essa opressão depende única e exclusivamente dele. Em que sentido eu estou dizendo isso? Se o crente, mesmo quando ele se sente oprimido, se ele continuar orando, se ele jejuar, se ele continuar firme, o que a palavra diz? Resistirá ao diabo e ele fugirá de vós. Então, cabe ao crente simplesmente fazer aquilo que ele já sabe. Faça o dever de casa, faça a lição, oração, jejum e perseverança. Isso faz com que Satanás simplesmente não tenha nenhuma influência sobre o crente. E também contribuindo, né, com essa resposta, a gente está num período da história que é o tempo da igreja, o tempo da segunda aliança, que é o mesmo tempo que a gente, na Bíblia, lê falando sobre a atuação dos demônios, né? Então, a gente não está em tempo diferente ainda, né? A não ser quando vier o milênio e tudo mais, que a gente vai ter aulas sobre isso, não vou entrar em detalhes agora. O pastor Fábio respondeu a segunda pergunta, não foi combinado, ele acabou respondendo também uma outra pergunta que eu elaborei aqui, né? Um cristão pode ser possuído por um demônio, né? E a resposta já foi dada. Nem todo mal e pecado vem dos demônios. Também coloquei aqui alguns textos que eu não vou abrir, porque esses são poucos, tem muitos outros também, mas esclarecendo, né? Nem todo mal e pecado vem do demônio. A gente tem relatos na Bíblia, do apóstolo Paulo também, né? Ali falando com a igreja, em que ele está falando mais de um tratamento moral, né? Do que de uma ação espiritual, né? Um comportamento, né? Uma cultura, né? Ele trabalha ali pensando, olha, vocês precisam mudar isso, olha, vocês precisam fazer diferente isso, né? Então aqui tem alguns versículos ali que com aquela mesma ideia, né, dos outros que vocês podem pegar depois e olhar e aprofundar. Isso que Davi está falando é importante frisar que tem muito crente que quer espiritualizar toda situação. Toda e qualquer situação ele quer espiritualizar. Ah, não, meu irmão, isso é obra do maligno, é isso, é aquilo. Calma, gente. Nem tudo é dessa maneira. É o que a palavra está colocando aí. Muito bom. Devemos resistir ao diabo. Ailton começou a dar uma introdução sobre esse assunto, né? Pensando no que nós falamos até aqui, que o diabo está agindo, que ele está ao derredor, né? E que a gente pode ser influenciado, opresso. A gente precisa resistir ao diabo, né? E como é que a gente faz isso? Também, né, durante a aula, a gente acabou falando sobre isso, né, dizendo que precisamos nos chegar mais ao Senhor. Aqueles que não se renderam ao Senhor ainda precisam se render ao Senhor, se chegar mais a Ele, porque a palavra diz, né, em Tiago 4:7, diz assim, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E também em Efésios 6:10 e 11, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, nós somos altamente dependentes de Deus para resistir ao diabo. Seja se aproximando, né, em oração, relacionamento, fazendo a vontade, e em Efésios especialmente se fala sobre a armadura de Deus, né? O texto decorre mais sobre isso, e eu recomendo que vocês façam também a leitura sobre ele. Jesus dá autoridade para repreender demônios. Lucas 10:17 e 19, né, tem antes disso, o Senhor comissionou 70 homens, né, e deu-lhes poder para pregar o evangelho, né, para curar, para expulsar demônios. E o texto aqui está falando sobre isso, quando eles retornam. Então os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome os próprios demônios se submeteram a nós. Jesus lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Então, o Senhor dá o poder através do Espírito aos crentes, né, aos cristãos, a quem rende a vida a Ele, para que essas pessoas, para que nós possamos, né, usar do poder de Jesus, não nosso, o poder do Espírito e não nosso, para que a gente possa dar ordem aos demônios também. Davi,
Esse é um trecho que o crente também tem que tomar muito cuidado, porque pode acontecer, e isso acontece, do crente se deparar com alguém que está possuído. Mas, se ele for enfrentar essa situação, ele precisa ter muito claro em que situação espiritual ele está. Ele precisa ter isso muito claro, porque tem muita gente que acha que pode simplesmente tentar enfrentar uma situação como essa de qualquer maneira. Olhe bem em que estado você está. Você está espiritualmente pronto para isso? O seu dia a dia faz com que você não seja eh, ridicularizado pelo próprio Satanás e que ele lance sobre você pecados ocultos que você tem. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso para não achar que, eu sou crente, alguém está ali endemoniado, então eu tenho autoridade e vou lá falar em nome de Jesus. Você tem. Agora, cuidado e se autoanalise e tenha certeza de que você, de fato, tem autoridade para isso. E também tem que ter o cuidado para identificar, né? Na verdade, é o relacionamento com Deus que faz isso, né? A gente falou um pouco sobre dons, e um dos dons também tem discernimento de espíritos, né? Então a gente tem que estar preparado com um relacionamento íntimo com Deus que possa identificar, né? Para que, de repente, uma pessoa está se sentindo mal, tendo um problema de saúde, e aí vai lá um cristão e quer expulsar demônio da pessoa. Então, para concluir, muitas pessoas não acreditam no diabo. Outras acreditam que ele existe, mas agem como se ele não existisse. E isso facilita o trabalho do diabo nesse mundo. É melhor que as pessoas acreditem que ele não acreditem que ele exista. A Bíblia diz que o diabo existe e que ele está atuando de maneira perversa, com mentira, com engano, seduzindo as pessoas deste mundo. E nós, como cristãos, precisamos nos achegar a Deus para que nós possamos poder resistir ao diabo através da palavra, através do poder do Espírito Santo que está em nós. Estamos chegando ao fim de mais uma aula e na próxima aula nós vamos falar sobre o homem e o pecado, a parte da criação. Essa aula vai acontecer no dia 30/6, porque nós vamos ter um recesso da escola bíblica, então, a partir do dia 30/6, nós retomamos as aulas com o homem e o pecado. Mas agora, nós vamos colocar no chat um link para acesso à aula interativa e também vai aparecer aí na sua tela um QR Code para que você possa acessar essa aula. Lá terão professores disponíveis para tirar mais dúvidas. Vocês podem levar os versículos que eu trouxe aqui na aula e que não apresentei, né, que foram só referências, e aprofundar mais o conhecimento sobre esse tema tão interessante. Que Deus abençoe e até a próxima.